Muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Aprender a Vida Inteira. E antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal, garantindo que você não perca os nossos episódios que trazem insights, boas conversas, grandes entrevistados nas áreas da saúde, da educação e da psicanálise. No episódio de hoje, trazemos um tema imprescindível para todos nós. Um tema que nos ajuda num ponto muito importante, a questão da sobrevivência planetária, gente. Quantos fenômenos temos visto? Quantas tragédias climáticas, né? Quem já não vivenciou alguma enchente, alguma alta temperatura ou extremo frio? E está aqui comigo uma super especialista que eu admiro muito, a professora doutora Danúzia Arantes Ferreira. Danúzia é empreendedora na empresa Doutora Sol, soluções em energia com ênfase em educação e negócios sustentáveis. Mas Danúzia também é pedagoga, mestre e doutora em educação, pós-doutora em transição energética e gestão do conhecimento interdisciplinar. Danúzia é professora universitária e pesquisadora na Unicamp, além de ser também pesquisadora associada ao Centro Paulista de Estudos de Transição Energética. Danúzia coordena o Programa Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão Olhos no Futuro e o Programa de Estudo e Pesquisa Ciência Indígena e Justiça Climática. É uma super autoridade que está aqui conosco. Danúzia, muito bem-vinda aqui. Seja muito bem-vinda ao Aprender a Vida Inteira, que na verdade a gente quer muito aprender com você nessas questões que nós estamos vivenciando, né? Eu digo que é uma era, né? É uma era das alterações climáticas, do aquecimento global. E para começar, né, Danúzia, como é que você chegou nesse tema? O que fez você encaminhar tantos estudos de quem aprendeu a vida inteira para a questão das transições energéticas, né? Você fala de uma transição energética justa. Como é que foi isso? Inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, nesse diálogo, né, inter e transdisciplinar com você, Nós é que Silmara, agradecemos. e poder então falar, né, dessa minha história de vida, do aprender a vida toda e como que eu realmente decido, né, trazer para o meu cotidiano, para a minha jornada, uma pauta tão estratégica para a vida humana. Eu sempre fui uma estudante, né? Uma estudante desde a primeira infância, toda a minha trajetória de vida muito inquieta. Eu sempre tive assim uma conexão muito forte com a natureza, uma presença muito forte na necessidade humana de compreender o eu, as partes e o todo. Então, eu fui aquela criança inquieta, né, que o conteúdo da escola, para mim, não era o suficiente, porque ele era muito didático, muito instrumental, e eu queria falar sobre outras coisas. E aí eu parto desse lugar para lhe responder, né, que essa inquietude, ela me movimentou no meu processo formativo, pela vida toda, e me levou a encontrar um tema muito emergente, né, na nossa sociedade, que diz respeito à questão da energia, à questão da transição energética, às emergências climáticas, à questão da sustentabilidade. E aí eu busco alinhar e aliar, né, esta dinâmica que envolve a educação, numa perspectiva inter e transdisciplinar, com esse compromisso e essa demanda que está posta no contexto educacional brasileiro da educação para a sustentabilidade, e a temática da transição energética, ela está entre nós, né? Porque ela precisa ser assumida, ela precisa ser compreendida por todos nós, educadores brasileiros, por todo cidadão brasileiro, como uma questão de vida mesmo, uma questão de sobrevivência. Então, o meu encontro com essa temática parte deste contexto. Nossa, e quer dizer, né, quando você busca a si, você encontra o todo, né?
E ali tudo está se Exatamente. conversando. Danúzia, para os nossos ouvintes, para quem vai nos assistir, né? O que significa? Parece uma bandeira quando você fala por uma transição energética justa, né? Quando eu li, eu falei, parece uma bandeira isso, né? O que significa isso? Bom, eu quero contextualizar um pouco assim sobre a questão do sentido da palavra, né, da Aham. transição, que é um conceito de transição, de mudança, de movimento. E essa transição, e especialmente a transição energética, ela está presente na nossa vida, na humanidade. Quando nós pensamos um pouco nesse movimento da história da humanidade e reconhecemos a força dos humanos, né, tentando sobreviver e tendo que produzir, encontrar o seu próprio alimento, caminhar até o encontro do seu alimento e sobreviver enquanto ser vivo na Terra. Isso já é um exercício de energia, é um movimento energético humano. Quando esse humano ele consegue deixar de ser um caçador e ele começa a conseguir plantar, né, os seus alimentos ali, ele também dispõe de uma energia que vai movimentar e alimentar esse ser vivo que está ali. E essa passagem é sempre uma transição. E aí, daí a pouco, esse homem descobre que ele também pode utilizar da força do animal para movimentar esta energia. E ele vai dispor desta energia que ele fazia sozinho para canalizar para outras coisas. Então, essa é uma grande transição energética da humanidade. Eu quis retomar nesse ponto para poder contextualizar e localizar o meu lugar de fala, né, dessa minha questão de querer compreender o eu, as partes e o todo. E aí, quando esse homem ele descobre, então, lá em 1764, né, a questão da máquina a vapor, então ele já deixa de usar somente o animal para poder dispor dessa energia, e ali começa uma grande transição energética, que também nos leva, né, para todo um processo de industrialização. Então, todos nós educadores precisamos compreender profundamente isso e perceber o quanto esta questão ela está intimamente ligada ao desenvolvimento ao da desenvolvimento da humanidade. Então, esse processo desse desenvolvimento da humanidade, ele contextualiza essa emergência para dizer que, então, a transição, conceitualmente dizendo, a transição energética justa, pautada, ela diz respeito a esta mudança na matriz energética, né, que nós precisamos fomentar e assegurar que gradativamente, ou até de uma forma mais acelerada, tenhamos essa transição para fontes renováveis de energia, com menor utilização do petróleo, né, em termos possíveis dentro daquilo que nós vivemos enquanto seres humanos, mas com a consciência de que as fontes de energia do nosso país e do mundo, elas precisam viver essa transição para fontes renováveis como o sol, o vento, né, a água. E essa transição energética justa, né, ela diz respeito ao direito dos seres humanos terem acesso e igualdade e essa legitimidade do acesso à energia, né? Então, não adianta nós defendermos uma transição energética para poucos, né? Nós temos que defender uma transição energética e trabalhar em prol de uma transição energética para as minorias, que são aqueles que mais sofrem pela ausência de energia. Então, uma transição energética justa, na compreensão do lugar de onde eu falo, no contexto em que eu venho estudando e me especializando nessa temática, diz respeito a um processo de mudança para fontes renováveis de energia, mas que esse acesso ele seja permitido também às minorias. Nossa, maravilhoso conceito. E você tem desenvolvido isso tanto nas suas pesquisas, né, na universidade como professora. Você é uma mulher de múltiplos, né, talentos. Múltiplas atividades, E agora, né? empreendedora, Danúzia. O que é essa sua empresa? O que é a Doutora Sol? Silmara, Adorei esse nome. então,
eu fiquei muito pensativa, né, assim, sobre essa questão e como é que eu poderia trazer isso daqui. E eu quero retomar um pouquinho essa nossa relação com a interdisciplinaridade, Aham. né? Então, nós temos uma relação muito forte com a questão da metáfora, Sim. né? E quando eu estava ali trabalhando, né, estudando, pesquisando e dialogando com a doutora Ivani Fazenda, né, que foi a minha orientadora Minha no também? doutorado, né? Então, num Nossa. dado momento, ela disse: "Você é sol. Isso que você está dizendo é sol. Isso ilumina. É isso. É sol." E dali para frente, eu comecei a entender um conjunto de questões que para mim estavam ainda suspensas, obscuras, né? E eu consegui fazer essa leitura mais holística para definição do meu objeto de investigação, né? Então, a doutora Sol, ela nasce com a minha tese do doutorado. E doutora Sol foi um apelido carinhoso que eu recebi lá no meu estado, né? Eu sou goiana, eu vivo aqui em São Paulo, mas eu sou goiana, nasci e vivi uma vida lá, e num dado momento, exatamente quando eu estava desenvolvendo a minha tese de doutorado, eu também assumi um cargo, uma posição na política pública, né, do Estado. Eu trabalhei como superintendente de energia dentro do estado de Goiás, olhando essa temática da energia e da transição energética para o estado. E por isso essa decisão também de desenvolver uma tese sobre políticas públicas interdisciplinares, né, que fomentasse as energias renováveis. Bom, então essa é uma história que ela vai se alongando, mas no recorte é que, num dado momento, eu então defendo a minha tese e eu recebo esse carinho, né, de pessoas da comunidade, de vários empreendedores do setor de energia que me chamou doutora Sol. Especialmente o meu secretário de Estado, né, que é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, com quem eu trabalhei, o doutor Vilmar Rocha. E então essa doutora Sol nasce aí. A doutora Sol educadora, a doutora Sol pesquisadora, a doutora Sol mãe, agora avó, né? Avó de dois lindos meninos, né? Miguel, João Pedro. E essa doutora Sol, ela busca, então, reverberar muito do que eu faço no contexto educacional, mas também olhando para um âmbito social, né? E aí esse empreendimento ele está voltado para a área de educação, para a área de consultorias, né? Desenvolvimento de formação, muito voltado para a formação continuada de professores também, mas também com uma perspectiva de atuação dessa relação da educação no contexto social. Então, a doutora Sol, ela tem unidade de negócio educação, que tem a ver com a área de planejamento, gestão, formação de professores, desenvolvimento de cursos, consultorias, assessorias, e também negócios sustentáveis na área de energia solar fotovoltaica. Então, eu tenho parceiros, né? Nós desenvolvemos projetos, implantamos usinas solares fotovoltaicas, né? Também trabalho bastante com essa área de prestação de serviço, intermediação de negócios sustentáveis. Então, todo o portfólio de atuação da doutora Sol está no escopo desse compromisso com as ações para mitigar essas emergências climáticas e movimentar ações efetivas e sustentáveis da transição energética justa. Eu já deixei de fazer trabalhos que me renderiam recursos financeiros muito bons, interessantes, por não atender esta bandeira, né? Como Entendi. Você falou. Isso não é justo, né? Então, por que eu vou movimentar ações de transição energética em que eu vou beneficiar o empreendedor, né? O empresário, e as outras pessoas que mais necessitam vão ser afetadas por isso. Aí eu teria N exemplos para falar sobre isso num contexto empresarial. Mas, no cômputo geral, é isso. Quer dizer, essa ideia, né,
da gente ser escolhido, mas também escolhermos, não é, Danúzia? Quer dizer, É. às vezes você passa e é convidado por algum projeto, mas nem sempre o projeto atinge ou atende os princípios com os quais nós acreditamos, compactuamos, né? E aí eu sempre digo, né? Tem gente boa no mundo inteiro que a gente pode se conectar. Tem jeito, Sim. se nós propusermos a emancipar, a melhorar, né? A nos melhorarmos para melhorar também a humanidade. E aquilo que é mais difícil, que é o não no meu governo. Né? Sim. Que é o dizer não, porque o dizer sim, ok, mas o dizer não, olha, isso não atende o projeto de vida que eu tenho, aquilo que eu acredito, né? Ou mesmo nas questões de violência, na mulher, que nós duas, né, mulheres, assim, se fere, se tem alguma coisa que machuca, maltrata, né? Na violência doméstica, como a gente vê tanto no nosso país. Então, a gente tem que aprender a dizer não no meu governo também, né? E atuar com pesquisa, dados, né? ensino, dados e defender, né, essa bandeira da transição energética justa é dizer não para muitas questões que estão postas. Exatamente. Nós vivemos no Brasil um movimento muito pujante, né, dos processos de desenvolvimento das fontes renováveis de energia, um crescimento bem significativo, né, da geração e uso de energia solar fotovoltaica, de energia eólica, né, temos um potencial hídrico enorme no nosso país, mas se nós formos olhar na essência, muitos estão sendo bem remunerados e essa transição não está sendo justa, porque as classes minoritárias ainda continuam mulheres, negras, excluídas da sociedade, não tendo condições dignas de fazer um alimento na sua residência, né? Porque ali falta a oportunidade de uma eletricidade adequada, ali falta a oportunidade de formas justas de sobrevivência e dignidade para a família. E isso acontece no entorno de grandes cidades, de grandes universidades, né? Então, eu tenho uma experiência de verificar muito no entorno de onde eu atuo, ali num raio de 8, 10 quilômetros, uma ausência, né, dessa justiça energética muito presente. Está a 8, 10 quilômetros do meu espaço de atuação profissional, do meu espaço de bem viver. Então, não é justo. Se você começar a olhar a dinâmica da sociedade, quem tem acesso à eletrificação e quem tem direito a isso, você vai perceber que tem uma parcela, um percentual da sociedade que está com um nível de exclusão muito forte. E é daí que surge esse meu compromisso de trazer esse elemento da educação inter e transdisciplinar em prol de uma transição energética justa. Muito, muito bom. Agora você está desenvolvendo, né, do ponto de vista da universidade, na Unicamp, 2 projetos, né, o Olhos do Futuro e a ciência indígena, né, e justiça climática. Você poderia contar um pouco as interfaces, né, desses 2 projetos? Posso, e eu acho que é importante para contar as interfaces desses 2 projetos, é importante eu contextualizar também o meu tempo e espaço, o meu lugar, né, de atuação dentro da universidade. Então, eu sou uma pedagoga de formação, que fiz a minha formação... Desculpa que eu estou um pouco... Normal, faz parte. Eu tenho uma trajetória de vida e a minha formação toda na educação. Então, eu me formei em pedagogia, né, bem no início dos anos 90, e aí fui para especializações, mestrado e doutorado na área da educação. E nesse processo de formação, eu encontro, né, com esse grande tema que hoje aquece a minha vida, o meu coração, o meu fazer,
o meu viver e me impulsiona também a levantar e trabalhar todos os dias e defender um Brasil mais justo, mais igualitário, uma justiça energética, né, para o nosso país. Então, num dado momento, me surge aí a oportunidade, então, de fazer um pós-doc na Unicamp, e eu venho não para a área da educação, eu venho para a engenharia, né? Então, o meu lugar de atuação como uma pesquisadora, hoje pesquisadora colaboradora, é na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Olha, quer dizer, onde eu estou ali junto com um grande educador, engenheiro, né? Ele não tem a formação em educação, mas ele é um grande educador, nato, assim, engenheiro, que ousadamente entendeu que é importante a educação nesse contexto, né? E ali ele abriu um espaço para que eu pudesse vir para esse pós-doutoramento, né? Que eu fechei esse ciclo desse pós-doutoramento agora, nesse final de ano, estou produzindo aí entregas que são muito importantes como produto desse pós-doutoramento, e daí eu venho para trabalhar esse contexto da educação na e na transdisciplinaridade com um grupo de mais de 50 engenheiros, né? Uau. E ali nós tivemos a oportunidade, temos a oportunidade de ter um grupo muito forte, pesquisadores muito capacitados e com um grande diferencial para o nosso país e de reputação internacional para pensar esse sentido dessa transição energética no Brasil e as contribuições que aquele ambiente de pesquisa pode dar. E ali eu desenvolvi uma pesquisa num projeto de micro-redes inteligentes e sustentáveis, investigando como se dá o processo do planejamento interdisciplinar e do desenvolvimento de micro-redes num contexto de gestão do conhecimento interdisciplinar. Quando você tem uma pesquisa em desenvolvimento com mais de 50 pesquisadores, Uau, envolvendo áreas que são distintas, então a minha investigação ela lida com isso. Nesse contexto, eu passo então a atuar também como professora, né, em parceria com este professor e outros, né, que eu fui conhecendo de outras faculdades, de outros institutos, mas trazendo para dentro da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação disciplinas que diz respeito à pauta da educação interdisciplinar, a questão da sustentabilidade dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí nasce então, a partir de 2020, né, quando eu chego nesse contexto, o Programa Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão Olhos no Futuro, tá? Então, eu alonguei um pouco a fala, mas para dizer, olha, esses dois projetos, eles nasceram desse compromisso e dessa preocupação em encontrar perspectivas, né, para mitigar essas crises climáticas. Então, o Olhos no Futuro, ele integra um grupo de mais de 20 professores da universidade, de faculdades e institutos diferentes. A pauta não são só da Unicamp, não, são de várias não universidades. só da Faculdade de Engenharia Elétrica, Tá. mas de outras faculdades da Unicamp. Sempre da Unicamp. Sempre da Unicamp. Faculdade de Engenharia Elétrica, Faculdade de Mecânica, Agrícola, a Faculdade de Engenharia de Alimentos, a Faculdade de Educação. Mas isso é maravilhoso, mais de 20, entre faculdades e institutos, mais de 20 integrados ali. Então, é a interdisciplinaridade na prática, Silmara. Ao vivo, né? Sabe aquilo que nós estudamos tanto na teoria, Não, sobre como planejar e fazer a interdisciplinaridade? Hoje eu tenho a alegria de dizer, nós planejamos, concebemos e fazemos uma gestão e uma governança de um programa interdisciplinar. Mas você sabe grandioso. Exato, e você sabe que no próprio grupo da Ivani Fazenda, né, o qual nós fizemos parte, eu lembro que assim, eu fiquei muito surpresa, porque os orientandos dela eram médicos, administradores, né? Então não eram só pessoas oriundas da educação. E eu ficava surpresa com isso, mas na verdade o tema interdisciplinar, ele já chama interdisciplinar. Ele agrega. Então, ele é para agregar as mais diferentes. Tinha pessoal da matemática, da filosofia, então assim, das mais variadas áreas, para juntar num projeto comum. E eu sempre costumo dizer, Danusa, que o melhor projeto é aquele que a gente não sabe, que é aquele que nasce do encontro, que é aquele que eu encontro a Danúzia e encontrei um outro professor e tal, e a partir dali
E eu gero, a partir do nosso encontro, das nossas conexões, das nossas histórias, a gente consegue criar um novo projeto, né? E você acabou fazendo isso com mais de 20 pessoas de áreas diferentes. E aí, o que o Olhos do Futuro faz? Tá, o Olhos no Futuro, ele propõe, né, e desenvolve já com resultados, inclusive nós estamos aí prestes a publicar o livro, né, Olhos no Futuro. Que lindo! Ele concebe projetos voltados para a sustentabilidade e compromissados com o encontro de formas de implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Quer dizer, os 17 objetivos você contempla no Olhos no Futuro. Sim, e agora já estamos introduzindo o objetivo 18 também, né? E aí nós temos Qual é o objetivo 18 para a gente? O que trata com a questão dos direitos humanos, Tá. das relações dos direitos humanos. É bom para as pessoas saberem, né? E então eu venho me especializando muito nessas questões, inclusive de leitura crítica, né, dos ODS, porque não pode ser reconhecido aí como uma panaceia, que você adota, implementa e vai fazendo tudo como se tivesse adequado à nossa realidade brasileira. Nós temos, inclusive, dentro desse escopo dos vários, né, mais de 20 projetos ali que nós temos em fase de implementação ou já implementado com 2, 3 anos de execução, essas leituras. Então, o que objetivamente é? Uma forma de organizar um processo dialógico entre a universidade e a escola. Entendi. Tá? Então, o Olhos no necessário. Futuro é movimentar as discussões de educação para a transição energética justa no diálogo da universidade com a escola pública ou que seja com a escola privada. E como nós fazemos isso? A partir de projetos que são interdisciplinares para a construção do sonho transdisciplinar, tão bem dito, né, por Japiaçu. E ali nós temos projetos que trabalham a questão da energia, a questão da água, a questão dos alimentos, a questão do solo, a questão dos direitos humanos, projeto que trabalha com a formação de professores, e são nomes muito interessantes. Por exemplo, eu coordeno um projeto que chama Energizar. E nesse projeto, que é um dos projetos desse portfólio do programa, né, que eu também faço parte aí da coordenação, ele lida exatamente com essa pauta da transição energética justa e como que isso pode acontecer em comunidades menos favorecida. Então, nós estamos ali trabalhando, dialogando, aprendendo e ensinando com as crianças sobre temáticas e conceitos que são complexos, né? Se tratando de assuntos mais subjetivos, ali até para aquela faixa etária da educação básica, ou até mesmo do ensino médio, mas fazendo isso de uma forma muito prática com a universidade. Quer dizer, mão na massa ali. O Energizar está liderado ali a partir da Faculdade de Engenharia Elétrica, o Sustentavelmente a partir da Faculdade de Engenharia Agrícola. Então, ali nós estamos construindo hortas comunitárias, construindo composteira nas escolas, trabalhando a questão do aproveitamento da água da chuva e fazendo essa relação dialógica, também movimentando estas crianças e adolescentes para dentro da universidade, né? Então, nós temos 2 vezes por ano a jornada de Olhos no Futuro, em que nós levamos ali 200 crianças ali, pré-adolescentes, para fazer a imersão dentro da faculdade. Temos o Nosso Busão, que é um projeto super interessante, coordenado por uma professora da Faculdade de Engenharia Mecânica, que trabalha a questão da eletromobilidade, né? Temos o Reciclamente, que é coordenado por uma socióloga que trabalha no Instituto de Geociências. Quer dizer, dentro desse projeto vão nascendo várias propostas de acordo com o talento, com a possibilidade, com a necessidade local, não é? E quem faz isso? Os estudantes da universidade na tríade ensino, pesquisa e extensão. Inclusive atendendo essa emergência da integração da extensão com o ensino e com a pesquisa. A menina que tinha o eu, as partes e o todo, né? Tá tentando trazer todo mundo. Exatamente. E aí, aproveitando, e o Ciência Indígena e Justiça Climática? Esse é um outro projeto muito importante, assim, muito especial. E ele nasce com um grupo de estudantes indígenas dentro da universidade. E interessante como eu, às vezes, paro para pensar. Eu nunca imaginei na minha vida, nesse movimento de aprender a vida toda,
que eu iria estudar e trabalhar e pesquisar e dialogar com indígenas. Mas foi um encontro, assim, que me emociona, né? Então, eles me encontraram, eu os encontrei. E aí, hoje, nós temos um projeto, né, que é ligado à universidade, que está vinculado à Bolsa BAS, que é a Bolsa de Assistência Social. E esse grupo de estudantes, que hoje já são 10 e já é para virar 15, já querem virar 20, então é uma egrégora, né? Esse grupo de estudantes se integrou comigo e eu com eles para discutir a pauta da transição energética a partir de um estudante indígena que ele é um líder, né, que inclusive ele é o atual presidente da UPEI, da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas, que é o indígena Arlindo Baré. Começou com ele, que participou de uma disciplina comigo, né, com esse grupo de professores do programa Olhos no Futuro. Nós também temos disciplinas que são ofertadas. E ele veio e cursou a disciplina. E nesta disciplina, cada estudante ou grupos de estudantes precisam pensar um problema complexo da sociedade e fazer uma proposição de um projeto. E nós terminamos essa disciplina com um grande seminário que é a composição de um portfólio de projetos. Aprender a pensar, resolução de problemas. Exatamente. Né? E ele traz para esse contexto uma discussão, e isso lá em 2021. Ele trouxe para esse contexto a questão da pobreza energética na Amazônia. E o que estava acontecendo com essa ausência de uma energia adequada, de uma energia justa ali, né? Porque é incrível como a Amazônia padece de uma pobreza energética, queimando o petróleo para dar assistência e ter um mínimo de energia nas aldeias, né, queimando o óleo diesel. Então, é uma história muito linda, que a gente pode em outro momento falar melhor sobre isso, mas ele consolida a participação dele nessa disciplina com um projeto que ele denominou de Solar Rio Negro. Entendo. E aí desse projeto nasceu esse grupo de estudo e pesquisa, que hoje ele se intitula Ciência Indígena e Justiça Climática. Em síntese, o que nós temos aqui neste projeto é o compromisso de respeitar a presença indígena na universidade, valorizar o seu conhecimento e a sua ciência, né, que é muito mais do que um saber, a sua ciência, e como que estes povos indígenas presentes na universidade podem interagir conosco, educadores, professores, aprendizes, para estudar a questão da justiça climática, né? E aí nós temos um conjunto de ações que são desenvolvidas que tem a ver com o processo de aprendizagem de todos que estão no grupo, e também ele se constituiu interdisciplinar, porque nós temos estudantes da engenharia elétrica, da engenharia de alimentos, da medicina, da política pública, da economia, da administração pública, da economia, da faculdade de educação física. Então, nós temos um problema central para discutir, que é a ciência indígena e justiça climática. Eles partem de uma situação, problema, do que eles querem interagir, do conhecimento da ciência indígena com o conhecimento ancestral, e esta relação com a universidade, com essa proposta cartesiana, né, de ensino. E aí eles querem dialogar sobre esse problema e eles querem buscar formas de mitigar os problemas que estão lá na Amazônia. É lindíssimo esse projeto. E, obviamente, pensar na sobrevivência deles, né? De toda a cultura, porque quando a gente fala em extinção, olha, os animais estão se extinguindo, mas também eu tenho um livro, Danúzia, que eu escrevi com o professor Nilson José Machado, da USP, para crianças. É uma coleção chamada 6 Razões, né? E a gente fez 6 livros e cada um fala um da água, tal. E tem os 6 Razões para Amar a Amazônia. E numa das pesquisas, à época, já faz uns 8 anos, tinha 150 línguas indígenas, 33 em extinção, né? E a gente foi estudar um pouquinho, e no Museu Antropológico do Pará, eles estavam indo
mata dentro para gravar a voz dos índios, porque aquele idioma iria se extinguir rapidamente por conta de todas as invasões que vão acontecendo. E muitos avós, você falou de avó, também sou da Maria Catarina, não posso deixar de falar dela, mas assim, muitos avós são colocados à parte para que eles não tivessem um relacionamento com os pequenos índios, com os índiozinhos, né? Para que eles aprendessem o português, senão aquela tribo não sobreviveria no comércio e tal. Então, assim, toda uma cultura. Então, assim, não é só a devastação, né, da planta e do bicho, mas é a devastação do homem também, né? A extinção de toda uma cultura ali. Então, que trabalho maravilhoso. Agora, assim, a gente vai... Né, nós vamos encaminhando esse podcast para o final, que é uma pena, porque você tem muito, passa muito rápido, as pessoas falam, nossa, eu pensei tanto, mas o tempo voa, né? Principalmente um tempo que a gente chama de Kairos, que é o tempo da qualidade, né? O tempo da profundidade, o tempo da oportunidade, da esperança conjunta. E assim, que mensagem, Danúzia, por tanta experiência que você tem, uma professora que é incansável, eu sei disso nas suas produções acadêmicas, mas que mensagem você deixa para os professores, para os pais em relação às alterações climáticas que a gente tem vivido e como está a sua esperança nessa questão? Acho que começa com como está, né? Sua temperatura em relação ao que você está vendo pela frente por conta das pesquisas que faz e realiza e que mensagem você diz? Então, se nós formos olhar para o cenário nacional e mundial, né, e olharmos com o pessimismo, entregamos os pontos e poucas coisas fazemos, né? No entanto, a minha perspectiva, ela é uma perspectiva esperançosa, do esperançar, né? E com isso, eu entendo que é necessário, fundamental, olhar para esse cenário, não para resolver um problema de um único ângulo, mas numa perspectiva social, ambiental, econômica, educacional, política, filosófica. É preciso olhar para todos os contextos para encontrar nesse ambiente perspectivas de ação. Como eu e o grupo do qual eu faço parte, temos encontrado no Olhos no Futuro, nesse trabalho sobre a ciência indígena e a justiça climática e tantos outros que nós fazemos. Eu olho com preocupação, mas eu olho com bastante otimismo e o compromisso de deixar a minha contribuição. E aí, nesse deixar a minha contribuição, vem o compromisso e a preocupação com a formação continuada de todos nós, o aprender a vida toda, que é a pauta principal da qual esse é um tema que tem que estar na formação de todo mundo, né? Esse tema ele tem que estar na formação de todos, mas ainda que tenhamos muitas ações e muitos movimentos propositivos em relação ao tema da educação e da sustentabilidade nas redes de educação, seja estadual ou municipal, tem ações reais, condizentes e muito boas, mas está alcançando um percentual ainda pequeno, né? Porque a transformação, ela vai acontecer quando efetivamente nós reconhecermos a importância da educação como um elemento, um amálgama de colaboração profunda para a transição energética justa. Porque é no contexto educacional em que nós temos a oportunidade de refletir, formar novas mentalidades, promover a formação para a vida toda, capacitar, qualificar, requalificar. O contexto educacional ele está presente em tudo. Então, isso é fundamental saber, né, no meu entendimento, a partir das minhas leituras, das reflexões do que eu tenho feito, que a transição energética ela é fundamentalmente diferenciada se ela levar em consideração as questões humanas, a questão da formação humana. Agora, assim, o planeta tem jeito? A questão climática. A humanidade precisa repensar. Tem um ser, né? Então não adianta eu olhar para o planeta e pensar se esse planeta tem jeito, se eu não olhar para o ser humano e assumir que nós precisamos ser melhores, que as escolas precisam formar pessoas melhores, que os estudantes precisam ser profundamente
inseridos nesse diálogo e nessa reflexão com motivação e não que as com decisões medo, governamentais também precisam ser melhores, né? Então precisa olhar o aspecto político, o aspecto educacional, econômico, mas e nós, enquanto educadores, né, tentando aqui consolidar a resposta para a pergunta que você me fez. Como é o meu olhar? O meu olhar é de preocupação, é de susto, um medo que ele é comum, inerente a todos nós seres humanos, mas ele é de esperança, do esperançar com ação. Por isso, o meu movimento de sair do lugar comum, de discutir a educação pela educação, mas contextualizar o que é da educação com as outras grandes áreas de conhecimento que precisam fazer convergência para tratar com excelência, com profundidade teórica, científica, experimentação e com validação de resultados, o que efetivamente nós podemos fazer para mitigar as emergências climáticas e contribuir com a transição energética justa. Porque nós já falamos de crises climáticas, já temos a pauta da emergência climática, mas nós temos que pensar que nós temos uma emergência de uma crise humanitária. Né? Nós estamos vivendo uma crise humanitária. Então, se o ser humano não for colocado na centralidade dessa transformação do planeta, e isso começa com os pequenos hábitos, e é isso que nós fazemos no Olhos no Futuro. Nós trabalhamos a questão do lixo. Né? Então, como que você vai lidar com a questão, não é só do reciclar, mas como que você vai lidar com a questão do reaproveitar, reutilizar, mas muito mais do que isso, como que você vai rejeitar. Como que você vai dizer não para aquilo que o consumismo está te acelerando o tempo todo, né? Então, nós temos que trazer outros R's para esse contexto. Não só o reciclar, o reutilizar, mas é você passar para a questão do recusa, repense, né? Redistribua. Que lindo. Se reveja, se compromisse com essa mudança. Né? Olha... E aí eu quero finalizar então essa questão. Eu sei que o tempo já terminou, mas e o professor? O professor, ele está no coração disso tudo e ele precisa ter essa força, ele precisa ter essa energia que vem de dentro, né? Essa energia que eu encontrei com a doutora Sol, que é a minha metáfora, e realmente ser valorizado pela grandiosidade de coisas que ele já faz, mas também a literatura, o currículo, as diferentes formas de ensinar e aprender precisa pautar questões mais emergentes. Sabe, Danúzia, você trouxe aqui uma fala muito bonita que você disse assim, que é sobre os índios, né? Que eles te encontraram e você os encontrou. Mas eu gostaria de terminar esse nosso podcast e volto a insistir, por favor, se inscrevam no nosso canal para a gente poder divulgar ideias que são tão fundamentais para a própria existência humana. E eu quero terminar, você disse, só para não perder a ideia, eles te encontraram e você os encontrou, mas também eles se encontraram e você se encontrou. E é isso que você fez Sim. aqui, né? Você Sim. faz um movimento que a gente se conecta com a gente também. Uhum. Muito, muito obrigada da sua presença aqui. A gente tem como metáfora, né? O nosso chale, o chale utilizado em todas as culturas, em religiões, Sim. né? O chale que acolhe, que aquece e que você se sinta muito acolhida pelo Aprender a Vida Inteira e volte sempre aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada, Silmara, viu? muito obrigada, uma gentileza. Pode ter certeza que esse chale vai me acompanhar para essa aprendizagem da vida toda e gratidão. Muito obrigada por estar aqui com você. Espero poder fazer isso mais vezes. Obrigada, gente. E a gente encerra o podcast, o episódio de hoje com a professora doutora Danúzia e a gente espera que você nos acompanhe a vida inteira. Obrigada.